sobre o teu corpo. E quando eu falo corpo, eu estou falando de você inteiro. Porque se eu falar de um braço, é um membro. Se eu falar de um coração, é um órgão. Se eu falar de um pé, é um membro. Mas quando a Bíblia fala corpo, ela está querendo dizer eu inteira. Amém? Eu inteira. E a palavra que eu li, o tema que nos foi proposto pelo Senhor para esses dias, para esse congresso que está por vir, para amanhã do clamor, para a tarde do clamor, para a mini vigília. A proposta do Senhor é falar sobre isso. Foi o que o Senhor falou comigo esta semana. A tratar de nós como um inteiro. Porque a palavra nos diz, e nós vamos ler, que se os nossos olhos forem bons, não é isso? Aleluia. Todo o nosso corpo será iluminado. Não são alguns membros ou alguns órgãos do nosso corpo, mas quando a Bíblia fala corpo, está falando de um inteiro. E eu quero falar sobre isso com você nesta tarde. Essa semana, ontem, eu estava conversando com uns amigos no trabalho e eles sempre querem colocar a igreja em xeque, não é mesmo? As pessoas, o homem ímpio sempre quer colocar a nossa fé em xeque, sempre quer provar a nossa fé, e eu costumo dizer com as pessoas que é porque eles gostam muito da gente. Eles querem provar de nós, eles não querem nos provar. Porque, meu amado, eu quero te dizer, esse mundo ele está amargando numa tristeza, numa agonia tão grande, eu não sei se você percebe isso. E quando uma pessoa vem tentar te provar sua fé, ela sai alimentada, porque você tem a oportunidade de falar. E ela sempre quer provar de você porque você é bom. Porque é agradável provar de você. E eu estava conversando ontem com as pessoas e aí um amigo falou, mas e aí, Helena? Como que você se sente como crente vendo a nação, vendo o Rio de Janeiro como está? E eu falei, eu me sinto feliz. E como assim você se sente feliz? O Rio de Janeiro está um caos, a gente não pode mais andar. Como é que você se sente feliz em ver isso? Você sendo crente, falar que se sente feliz? Te alegra a destruição? E eu falei, não. Quando eu penso na destruição, eu vou orar porque meu coração fica triste. Mas você me perguntou como eu me sinto em relação a essa nação e a esse estado. E eu digo que me sinto feliz. Porque eu moro nesse estado. Eu moro nessa nação. E todos os domingos o Rio de Janeiro fica engarrafado. Vocês já repararam nisso? Não se pode caminhar, andar de carro nas ruas do Rio de Janeiro, a menos que você saia de casa bem antes do culto. Sabe o que é isso? É muito crente indo para a igreja. Tem muito crente indo para a igreja. Tem muito crente nas ruas. Você pode observar que às 18 horas o engarrafamento começa no domingo e às 9h30 novamente tem engarrafamento. É crente indo e voltando da igreja. E eu falei para ele, eu fico feliz, sabe por quê? Porque a igreja cultua, a igreja adora o Senhor. As crianças nascem, homens e mulheres, eles crescem, eles namoram e eles se casam, eles nos dão netos. E nós somos abençoados porque eles estudam, eles se formam, eles conseguem empregos, eles são pais de família, são mulheres de família e nós estamos caminhando para o céu. Assim que me sinto em relação ao meu estado, ao meu país, estou numa terra abençoada em que tudo que planto nasce, tudo que eu quero é possível realizar, tudo que eu quero eu consigo porque eu coloco diante do Senhor e Ele abençoa essa nação. Porque este é um país cristão. Não, esse é um país laico. Ele falou, não, eu falei, esse é um país cristão. É verdade. Este é um país cristão. Tem crente em tudo quanto é lugar e quem não é crente é católico. Se você perguntar, você é o quê? Eu sou crente. Se não for crente, vai dizer que é católico, que é cristão. Este país é um país que crê no Senhor. Onde os nossos políticos, eles fazem questão de agradar a igreja. Você já percebeu isso? Todos eles querem agradar a igreja. Ninguém quer confrontar a igreja porque a igreja tem um poder que não conhece. Aleluia. Então eu quero te dizer, fica feliz, minha
minha amada. Fica feliz, minha irmã. E aí ele falou assim para mim, nossa, mas você tem os olhos coloridos. E eu falei, não, eu tenho os olhos bons. Eu tenho os olhos bons. Eu me lembrei que ia pregar sobre isso hoje. Eu falei, eu tenho olhos bons. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Eu sei que você já leu essa palavra hoje, muitas vezes nesses últimos dias, mas eu quero ler novamente, porque comigo você não leu ainda. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 6, no versículo 22, mais uma vez, o que nos diz a palavra do Senhor. E eu quero ler o 23 também. Nos diz assim a palavra de Deus: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Amém? Amados, Jesus Cristo, Ele, em um dia muito especial, Ele estava caminhando e com Ele ia, como sempre, uma multidão de pessoas. E Jesus Cristo, olhando aquela multidão, eu não sei se naquele momento ele não queria falar à multidão, ou se ele somente estava cansado mesmo, porque às vezes a gente está cansado, né? A gente vai andando, chega uma hora que cansa. Mas eu sei que a minha Bíblia me diz que no momento Jesus Cristo assentou-se no meio, em cima de um monte, e chamou para si seus discípulos. A multidão estava lá, mas ele chamou em particular os seus discípulos, e eles se assentaram ali à volta de Jesus, e Jesus Cristo começou a conversar com eles. E começou a dar a eles orientações e palavras que serviriam para a sua vida e a sua caminhada. E nós chamamos este momento de sermão do monte, sermão da montanha. E Jesus Cristo começa a falar sobre vários aspectos da vida, sobre várias coisas da vida, sobre atitudes que deviam tomar no seu casamento, no seu trabalho, na sua caminhada com os seus amigos, com os reis, com os subordinados e com as pessoas todas ao redor. E para eles mesmos, Jesus Cristo tinha a palavra. Jesus falou com os discípulos sobre o relacionamento deles com várias pessoas, não é mesmo? Ele falou sobre o julgamento, com que você deve julgar ou não julgar uma pessoa. Jesus Cristo falou sobre o cuidado da vida, sobre o que querem, o que precisam ter e como Ele cuidaria deles. Jesus Cristo falou para eles as bem-aventuranças e disse: se vocês forem bons, serão bons, as pessoas serão boas com vocês. Se vocês forem pacificadores, vocês terão a paz. E enfim, Jesus Cristo falou muitas coisas para eles no que se diz respeito ao tratamento deles com outras pessoas, o relacionamento interpessoal. Jesus Cristo falou muito com eles. Mas em um momento Jesus falou: agora eu quero falar uma coisa para vocês. Para vocês. Porque nós precisamos cuidar de nós também. Jesus Cristo sabia disso. E Jesus Cristo não podia terminar aquele momento sem trazer essa orientação aos discípulos. E eu quero trazer a você nesta tarde, ou nesse começo de noite. Não vamos entrar à noite, brincadeira. Eu quero trazer para vocês nessa tarde esta palavra que fala a respeito do teu corpo, como eu disse no começo. A respeito de você. E quando eu falo teu corpo, eu não estou falando desse corpo bonito que você faz questão de cultivar. Se não faz, eu sugiro que faça. De cuidar, porque a mulher tem que ser bela mesmo. A mulher precisa realmente ser vaidosa e ser bonita, não porque a sociedade exige, mas porque é bom pra caramba olhar no espelho e ver que está bonito, não é mesmo? Não é bom olhar no espelho e falar: meu cabelo está bonito hoje, gostei dessa roupa. É bom fazer isso. E você precisa cuidar disso. Você precisa cuidar desse aspecto. Mas o que Jesus Cristo estava dizendo naquele momento aos discípulos era de um cuidado com o corpo como um todo. Ele podia falar: cuida do seu coração, você precisa cuidar dos seus rins, bebe bastante água, você precisa cuidar do seu fígado, toma cuidado com o que você come, você precisa cuidar da sua visão,
Se não enxergar direito, procure um oftalmologista. Ele podia ter falado um monte de coisas de cada parte do corpo daqueles discípulos e para nós também. Mas não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando do corpo como um todo. O teu corpo é físico, o teu corpo é espiritual. E você precisa compreender muito bem isso. Você tem uma vida espiritual, você tem uma vida física e você tem uma vida social. E você tem uma vida familiar e você tem uma responsabilidade consigo mesmo e com as autoridades da sua nação e com as pessoas que te cercam, porque você não pode fazer qualquer coisa que venha à tua mente quando você tem que prestar contas a todas as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então, me perdoa por falar rápido, amados, mas eu preciso concluir essa palavra para você. Amém? Que coisa boa poder te ver, minha missionária. Que saudade. Minha missionária celeste. Amém? E, amadas, eu quero que você entenda isso. Você precisa cuidar de si como um todo. Eu sou uma pessoa inteira. Amém? Você é uma pessoa inteira? Amém. Você pode levantar sua mão? E se você não é, eu quero que você saia daqui sendo uma pessoa inteira. Uma pessoa completa. Como disse a minha irmã Daniela, uma pessoa plena. Uma mulher plena. Você precisa ser essa mulher plena, essa mulher inteira que Deus quer que você seja. E aí Jesus Cristo, ele fala assim, eu tenho uma palavra para dizer a vocês. E ele falou, na verdade, não precisa muita coisa. Eu quero falar para vocês que os teus olhos, eles são a candeia do teu corpo. E se os seus olhos forem bons, o teu corpo todo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo andará em trevas. E se o teu corpo andar em trevas, quão grandes trevas serão? Sabe por que Jesus falou isso? Porque se tratava de algo muito importante e muito profundo. Nós somos algo muito profundo. Sabe, minha amada, você é algo muito profundo da criação de Deus. Você é um ser muito profundo. Existem pessoas que você nem conhece que estão te observando. Existem pessoas que você nunca viu que estão te observando. Principalmente se você tem redes sociais. Aí vai o meu conselho, toma cuidado com o que você posta. Toma cuidado com o que você publica. Tome cuidado com o que você veste enquanto posta e publica coisas nas redes sociais. Tome cuidado com as palavras que você usa, porque você está sendo observado. E é sobre isso que Jesus está falando, não sobre o Facebook, não sobre o Instagram, mas ele estava falando a respeito do nosso posicionamento, da nossa postura como alguma coisa inteira plantada nessa terra. Você é uma coisa inteira, profunda, importante, especial, que foi plantada por Deus nessa terra. Aleluia. E não importa em que lugar seja, onde você vá. Na semana passada, eu fui a uma festa de família, de pessoas da minha família. E tinha um casal que eles não são daqui, eles são dos Estados Unidos e vieram para a festa. Na verdade, o homem, o chefe daquela família, ele não fala uma palavra em português e a esposa dele nem lembra mais como fala português direito, porque há muito tempo ela não vinha ao Brasil. E a gente ficou conversando ali, você pode imaginar como foi difícil, né? Porque eu falo um inglês muito estranho e eles falam um português mais estranho ainda, mas a gente se comunicou e no fim acabou em um almoço na minha casa, mesmo não conseguindo falar a mesma língua, mas nós conversamos muito e pudemos entender que somos todos iguais e em todos os lugares onde você estiver, seja nesse país ou fora dele, você é uma pessoa observada e as pessoas querem saber ao seu respeito, porque você é crente. Amém? Amém. Porque você é crente. Mas a palavra do Senhor nos fala que Jesus uma vez falou aos mesmos discípulos, falou assim, olha, vocês são a luz deste mundo, e eu não posso acender uma luz e esconder embaixo
que chegar e falar que tem uma lâmpada acesa embaixo da cama. Todo mundo que entrar no quarto vai falar, aí tem uma lâmpada acesa embaixo da cama. Por quê? Né? A luz, ela vai ser acesa e colocada aqui. Não é mesmo? É aqui que ela vai ficar. E todo mundo vai ver, mas vai ver melhor e não vai estranhar. Amém? Porque se você for uma luz acesa embaixo da cama, vai ser estranho. Mas se você for uma luz acesa aqui, então é normal. Ninguém vai estranhar. E todo mundo vai gostar. E todo mundo vai usar. Amém? E era isso que Jesus Cristo queria dizer. Ele falou, você não pode ser uma luz acesa estranha. Você precisa ser uma luz acesa direita. O teu corpo precisa ser esta luz que brilha direito. O teu corpo não pode andar em trevas porque você é crente. E se o ímpio estiver em trevas, ele só vai estar em trevas. Mas se o crente estiver em trevas, que terríveis trevas serão, é o que disse Jesus a nós. Que terríveis trevas serão. Será algo terrível. E para evitar isso, Jesus, ele traz um conselho. Ele fala assim, olha, tenha olhos bons. Porque se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo será iluminado. Amém. Glória a Jesus. Como eu gosto desta palavra. Sabe por quê? Porque a vida inteira as pessoas falam para mim assim, você tem olho colorido. Parece que você só consegue ver o que é bom. Mas aí eu achei uma palavra onde Jesus diz que é assim mesmo que tem que ser. Jesus falou que sim, filha, está certo, é assim mesmo que tem que ser. Os teus olhos têm que ser bons. E se você for pesquisar comigo no Aurélio, ninguém usa Aurélio mais, né? O Google, né? Não pesquisa no Aurélio, lá em casa tem Aurélio, mas não pesquisa não. Pesquisa no Google então o significado da palavra bom. Jesus falou, se o teu olho for bom, o teu corpo todo será iluminado. Sabe qual é o significado da palavra bom? Bom significa piedoso, benevolente, bondoso, generoso. Jesus falou assim, filhos, os teus olhos precisam ser generosos, precisam ser bons, precisam ser piedosos, precisam ser misericordiosos. Então a palavra é muito mais profunda do que você pode imaginar, minha amada. A palavra vai muito além do que você pode imaginar desse nosso pequenino conceito de bom e ruim, bom e mal. Esse nosso pequenino conceito. A palavra vai muito além disso, porque será que os teus olhos têm se comportado dessa maneira? Certa vez certa vez o salmista, ele se colocou diante de um espelho. Às vezes eu acho que ele estava diante de um espelho e olhando para si mesmo, e ele falou, ele deu uma ordem, e ele diz, bendize minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o santo nome do Senhor, boca bendiga ao Senhor. Então ele começou a dar ordem a si mesmo e aos seus sentidos para que exaltasse o nome do Senhor. Talvez tenha chegado o tempo, minha amada, de você começar a dar ordem aos teus olhos então, porque os teus olhos não estão sendo bons para você. O teu corpo talvez não esteja andando em trevas, mas de vez em quando um lado começa a ficar escuro e você olha, essa perna aqui está escurecendo, olha, esse braço aqui está ficando escuro, esse pensamento aqui está um pouquinho escuro. Não é disso que Jesus falava, não é isso que ele queria para mim. Eu estou me tornando uma lâmpada estranha, escondida embaixo da cama. Eu preciso estar no alpendre, eu preciso estar no alto, onde todos possam ver. E sabe de quem é a culpa, minha amada? Jesus Cristo fala que são os seus olhos. A palavra que nós lemos nos diz que são os teus olhos os culpados. E quando eu falo olhos, eu estou falando do órgão. Eu tenho 2 olhos que são órgãos que valem muito. Se eu morrer, todo mundo quer. Quem não enxerga, quer. Vale muito os meus olhos. Mas não é disso que Jesus está falando, porque a visão... Tem uma fila de gente esperando meus olhos. É só morrer que tu vai ver. Doa. Porque vai ter gente que vai poder enxergar. Né? Vai ter que usar óculos para ler. No meu caso, o pessoal tem que usar óculos para ler. Mas é melhor do que o que ela está vendo hoje, né? Não? Amadas, eu quero falar uma coisa para você. A visão de que Jesus estava falando até o cego pode ter.
A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ia caminhando pelas ruas, estava ali entre eles um homem chamado Bartimeu. Bartimeu não conseguia enxergar nem com óculos. Bartimeu não conseguia enxergar um palmo à frente do seu nariz, não sabia qual a cor da roupa que as pessoas usavam. Mas Bartimeu tinha uma visão. Olha que coisa impressionante. Bartimeu tinha visão. Quando as pessoas se aproximavam dele, ele sabia quem era. E quando Jesus chegou, ele falou: esse é o que pode resolver. Aleluia. E ele começou a clamar e clamar e clamar: eu quero ser curado. Ele sabia muito bem o que ele queria, ele tinha visão. Mas como assim, missionário? Bartimeu não era cego? Bartimeu era cego, mas o seu corpo não podia andar em trevas. Não era isso que ele queria. Ainda que cego, ele não queria estar em trevas. Ele queria estar nos melhores lugares, entre os homens, ser reconhecido, ser bem colocado, ser amado, seguir Jesus. O que Bartimeu queria era seguir a Jesus. E então ele começou a clamar. E quando Jesus chegou perto dele, ele podia ter pedido Bolsa Família, Bolsa qualquer coisa. As pessoas querem tantas bolsas, não recebem. O pobre quer bolsas e cotas, né? Eu falei que estava brincando com uma amiga e ela falou: mas se você não... Eu até falo de eleição, né? Ela: se você não falar, não votar no PT, acabam as bolsas. Eu falei: se eles me dessem pelo menos uma Louis Vuitton, né? Uma não me dá. Eu não gosto deles, não. E não é isso que eu vou ensinar o Michael Costner, se viesse, né? Eu balançava, não vai me dar isso. Mas, amados, as pessoas pobres, nós pobres queremos muitas coisas que merecem, não é mesmo? Como a minha irmã Daniela estava falando, a gente quer tanta coisa. E talvez essa fosse a oportunidade de Bartimeu. Era o momento. O gênio da lâmpada está diante de mim. E ele pergunta o que eu quero que ele faça. Será que ele vai fazer qualquer coisa que eu quiser? Mas Bartimeu naquele momento só pensou em uma coisa: ele era um homem cego de visão. Amém? Ele era um homem cego que tinha visão. E ele falou: eu quero ser curado. Eu quero ver com os meus olhos, porque a minha alma já enxerga. Eu quero ver com os meus olhos aquilo que o meu coração já vê. E a palavra do Senhor nos diz que depois que Bartimeu foi curado, sabe o que ele fez? Ele continuou seguindo a Jesus. Então não foi nenhuma novidade, ele não fez nada diferente do que fazia. Ele já não estava em trevas, ele já seguia Jesus. E agora Bartimeu continua seguindo a Jesus. Só que agora ele sabe qual a cor da roupa que Jesus está usando. O olho de Bartimeu era cego, mas era um olho bom. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa, minha amada. O teu olho precisa ser bom para você. Jesus Cristo estava falando uma palavra muito particular. E eu estou te trazendo nesta tarde uma palavra muito particular. Eu quero falar do teu corpo inteiro. Não estou falando do corpo de Cristo, da igreja. Não estou falando do meu corpo, da nossa unidade. Eu quero falar do teu corpo inteiro. E o teu corpo inteiro é a tua vida toda. É a tua vida inteira. Isso inclui a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua faculdade, a tua empresa, o teu projeto, o teu sonho, o teu relacionamento com pessoas, o teu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com o seu genro, com a sua nora, com os seus netos, com os seus amigos. Eu estou falando da tua postura diante da sociedade, diante da tua igreja, do teu ministério, o teu corpo inteiro, você inteiro. Eu quero falar da pessoa inteira que está sentada nessa cadeira, porque eu só vejo o teu corpo físico, mas você sabe que tem um corpo inteiro. E Jesus Cristo disse: se o seu olho for mal, então todo o teu corpo inteirinho ele vai andar em trevas. Olha que palavra terrível, mano. Porque realmente são trevas terríveis. Você viu quanta coisa eu acabei de falar que é o teu corpo inteiro? Você viu quanta coisa você tem a perder se o teu olho for mal? Você viu quanta coisa está em jogo? Não se trata de uma ou outra coisa, mas muita coisa em jogo. Se a tua casa precisa estar boa, então a condição sine qua
Senhor. Se na tua igreja o teu ministério precisa ser uma bênção, então a condição sine qua non são os seus olhos, diz a palavra do Senhor. Se o teu relacionamento na tua casa com a tua família precisa ser bom, são os seus olhos os responsáveis também. Se os teus sonhos de abrir uma empresa para você vai se realizar, então a condição sine qua non são os teus olhos. Mas como assim, missionária? É muita responsabilidade para os meus olhos, mas é isso que fala a palavra. Porque quando a Bíblia me fala de trevas terríveis, eu tenho que ter um temor no meu coração e fazer alguma coisa em contrapartida muito grandiosa para mudar e reverter essa história. Amém? Porque se trata da minha vida. Se trata da minha vida. Não se trata apenas do que está externo, mas é da minha vida. E a minha vida vale tanto. A sua vida vale? A sua vida vale? A sua vida vale, Camila? Que saudade de você. A minha vida vale muito. A minha vida vale tanto, é tão valiosa. Não só para o Senhor, mas para mim também. Aí você vai dizer, não, missionária, a gente não pode ter a nossa vida por valiosa. Não. A Bíblia também, não é disso que a Bíblia fala. Quando eu não posso ter minha vida por valiosa, não significa que eu tenho que me lançar no lixo porque minha vida não vale nada. Não. Está falando de outra coisa. De cuidados excessivos e um egoísmo que não deve existir no meu coração. Mas quando eu leio esta palavra, eu entendo que o cuidado tem que ser muito grandioso. E com os meus olhos. Com os meus olhos. Aleluia. Quando a gente era criança, a gente cantava uma musiquinha. Cuidado. Falava, cuidado, mãozinha no que pega, né? É. Cuidado, olhinho no que vê. É. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Aleluia. Na verdade, não é só o Salvador do céu. Todas as pessoas na terra estão olhando para você. Todas as pessoas ao redor estão olhando e esperando em você. Esperando em você muito mais do que você acha. Minha amada, eu quero te dizer uma coisa. A maneira como você enxerga a vida, ela pode determinar como será a vida. A palavra do Senhor nos diz a respeito de um homem chamado Jefté. Jefté foi um homem que nasceu da casa de Gileade. E ele não era filho legítimo de Gileade. Ele tinha irmãos, e esses irmãos eram de uma mãe, mas Jefté era filho de uma mulher prostituta. E quando eles cresceram todos juntos, mesmo sendo criados pelo mesmo pai, os irmãos de Jefté, eles olhavam para ele de uma maneira, mas Jefté olhava para si mesmo de uma outra maneira. E a palavra do Senhor nos fala que Jefté, ele foi crescendo e se tornou um dos homens mais confiáveis naquele lugar. Em Gileade, os anciãos confiavam em Jefté. E os anciãos, quando a Bíblia fala anciãos, não está falando de homens velhos, mas de homens sábios. Os anciãos eram homens, até mesmo ainda jovens, eram chamados de anciãos por causa da sabedoria que havia neles. O rei podia se aconselhar com os anciãos, porque eram homens dotados de sabedoria. E os homens principais da cidade, eles confiavam em Jefté e gostavam de Jefté, porque viam nele algo bom. Ele era uma luz que brilhava. E a palavra do Senhor nos fala que os irmãos de Jefté, eles não viam dessa maneira. Eles viam Jefté o filho de uma prostituta. E quando o pai já não estava mais junto deles, então eles disseram, eu quero que você parta daqui de Gileade, Jefté, porque você não vai herdar conosco a herança. Você é filho de uma prostituta. Olha o que disseram para Jefté. Eu quero que você saia de Gileade, porque você é filho de uma prostituta. Mas como é que Jefté se via? Ele se via dessa maneira? Não, ele se via o filho de Gileade. Olha a diferença do olho bom para o olho ruim. O olho bom de Jefté fazia vê-lo filho de Gileade, a terra boa, a terra da cura, a terra da tranquilidade, a terra da prosperidade. E os olhos maus dos seus irmãos viam Jefté, o filho da prostituição. Mas sabe o que Jefté fez? Ele foi embora daquele lugar.
E ele foi embora e com ele foi a luz que ele era. E a palavra do Senhor nos diz que Gileade começou a afundar. Gileade começou a afundar. As coisas começaram a ficar difíceis. Eles iam perder as suas batalhas. Eles iam perder a sua terra. Será que não está acontecendo isso no lugar que você mora? Será que você não consegue identificar a tua nação, o teu estado, assim como era Gileade? Então, minha amada, eu quero te dizer uma coisa. Chega de brilhar embaixo da cama. Chegou o momento de ter olhos bons para iluminar onde devemos iluminar. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que Jefté foi embora. E agora as trevas tomaram conta de Gileade. E quando começaram a procurar um salvador, alguém que pudesse resolver, alguém que pudesse mudar a história de Gileade, para que o lugar fosse bom novamente, então começaram a procurar pela cidade e não encontraram um. Até que um dos anciãos falou assim: vamos chamar Jefté, vamos chamá-lo de volta. Sabe por quê? Porque a luz que há neles vai apagar as nossas trevas. E a palavra do Senhor nos diz que eles foram buscar Jefté e trouxeram Jefté de volta. Sabe por que ele veio? Porque o seu olho era bom. Porque o seu olho era bom. Ele olhou com olhos bons para a terra onde nasceu e voltou para cuidar desta terra. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jefté voltou, a história de Gileade mudou novamente. E ele foi juiz naquela cidade. E ele pôde trabalhar ali naquilo para que foi chamado para fazer pelo Senhor. Porque os olhos de Jefté eram bons. Você já pensou se ele tivesse um olho ruim, apesar de ter boa visão? Apesar de enxergar com os seus olhos? Já pensou se ele tivesse um olho? Aqui ninguém tem esse olho, não, mas assim, dali do viaduto da Posse para lá, algumas pessoas têm. Esse olho ruim que faria sentar e chorar. E as pessoas iam falar: paz do Senhor, Jefté, paz do Senhor, nada, eu estou triste. Mas o que houve, Jefté? Eu sou filho de uma prostituta. Eu sou um miserável, um desgraçado, a minha família não me quer. Os meus irmãos não gostam de mim, eu não tenho herança, porque a minha mãe era uma prostituta. Por que eu nasci? Por que eu vim daquela mulher? Tem gente que fala assim, você conhece alguém? Você conhece, não fala o nome não, mas tem gente que fala assim, né? Ah, eu sou um miserável, eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Quantas pessoas falam assim? Sabe o que é isso? É olho ruim, amado. É olho ruim, o seu olho não tem misericórdia de você, te afunda. O seu olho não é piedoso.